Fala galera, bem-vindos aqui a mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. Que bom que você está conosco. Aproveita para você não só ser edificado ouvindo tudo isso aqui, mas já compartilhar com mais gente. Manda aí o link pelo WhatsApp, né? Já marca a gente no Instagram aí também, para abençoar cada vez mais gente ouvindo histórias tão fortes daquilo que Deus faz através da vida de grandes homens e mulheres de Deus também. Hoje estou muito feliz de poder estar aqui com o pastor Daniel, lá da Igreja Presbiteriana de Londrina. Isso mesmo. Né? Pastor, dá umas luzinhas aí pra galera aí, Isso oi aí. pra todo mundo. Obrigado, Lucas. Obrigado, OneCast. Que igreja fantástica, que oportunidade preciosa. Daniel Zemuner, da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. Um privilégio enorme estar com vocês aqui na PIB de Curitiba e gravando esse podcast. Amém, que bom. E a gente está muito feliz de poder recebê-lo, né, e poder ouvir um pouquinho mais. Acho interessante porque por muito tempo na história da igreja, ou entre os bastidores, talvez digamos assim, as pessoas falavam que os batistas, presbiterianos e outras denominações, a gente é primo, né? Mas esse é o maior erros históricos que eu acredito, porque a gente sempre foi irmão e nunca deixou de ser irmão, na verdade, Jamais. né? Então, você que acha que é primo de outra denominação, para com essa bobeira aí, a gente é irmão, né? Não tem nada a ver com essas histórias aí, esse negócio de primo ainda tá fora, né? Cara, inclusive o Lucas faz parte de uma história interessante, recente lá, Lucas, porque a Semana do Avivamento aqui em Curitiba é muito forte, e se espalhou pro Brasil, e lá em Londrina você tem sido nossa conexão. E há vários anos, cara, a gente toma café com pastores lá da Assembleia de Deus, Batista, da Metodista, Comunidade da Graça, Bola de Neve. E é uma Nova Aliança, o pessoal que vocês conhecem também. E, cara, é bobagem demais pensar isso, né? Que somos primos, que, enfim, o que nos une é muito maior, você tem, sempre às vezes, foi, né? práticas de culto, dogmas diferentes, mas Sim. você pode até, às vezes, não concordar com alguma coisa que uma outra igreja faz, mas é outra igreja. Agora, o que é inquestionável para mim quando a gente começa a caminhar em unidade com outras igrejas, em movimentos como a Semana de Avivamento, o GKPN, ou tantos outros movimentos que trazem esse lado de unidade, é que é inquestionável a unção de Deus na vida daquela igreja, ou daquela pessoa, daquele pastor. Por mais que eu possa não concordar com uma prática ou outra, né, naquilo que eu entendo, na minha interpretação, ou da denominação que você faz parte, e assim, acho que uma das maiores perdas de tempo também, né, na história da igreja é a gente ficar criticando, falando mal um do outro, quando a gente podia era estar intercedendo, orando e louvando a Deus por aquilo que Deus está fazendo. E lá daquela forma, né? Não, isso, na verdade, parece-me que faz parte do caráter. Você valorizar o que tem de valor no outro. E as diferenças são apenas diferenças. Ninguém é menor do que ninguém. Né? Por exemplo, né, a Igreja Presbiteriana como um todo no Brasil, ela está sofrendo um abalo violento. Quando a gente olha para a história do que está acontecendo no mundo, por exemplo, de templos protestantes sendo destruídos para serem construídos qualquer outro tipo de obra, sendo vendidos para boates, ou seja, a gente percebe que as denominações sofreram um abalo muito violento. E surgiram muitas outras novas igrejas, as churches e os nomes mais diferenciados que abraçaram as novas gerações, que não estão, as novas gerações principalmente, cara, eles não estão muito aí para dogmas e doutrinas, essa que é a verdade. Isso vem depois, isso vem a posteriori, na curiosidade, no interesse, no aprofundamento. Ele não vai pegar lá uma cartilha, agora eu vou escolher entre batista, luterano, presbiteriano, comunidade. Não, ele tá... O cara não tá nem aí para isso. Se a gente for pensar, por exemplo, né, A.W. Tozer, Billy Graham, Spurgeon, C.S. Lewis, esses caras têm linhas doutrinárias divergentes, diferentes, e a gente cita aqui, cita ali, e são pensamentos brilhantes, homens brilhantes que escreveram a história. Enfim, ninguém tá aí. Lá no final das contas, ninguém vai perguntar, cara, mas você serviu em qual denominação? Não é verdade? E a gente percebe a unção na unidade, cara. As igrejas e os pastores que são abertos para a unidade são pessoas mais simples, mais humildes, pessoas mais fáceis de lidar. E particularmente, né, eu creio muito que Deus também trabalha através dessa diversidade ou dessa pluralidade entre as denominações, né? De você entender onde você consegue se encaixar um pouco mais também. Sim. E a gente não é de maneira alguma contrária a denominações, né? Imagina, não é essa a questão, né? Que a gente está conversando aqui. Porque elas também são importantes para o avanço, né? Para poder manter essa unidade em alguns grupos e tudo mais, né? A questão maior é que, assim, acho que por muito tempo eu vejo isso pela minha formação. Eu sou a terceira geração de cristãos evangélicos na família, a segunda já de pastores, mas na Igreja Batista também já, desde o início, né?
E por muito tempo eu vejo que às vezes a própria denominação, né, entre os batistas era muito fechado. Você não tinha... a gente dizia que você tinha uma cooperação e tal, né, uma conversa, mas não tinha. Era cada um por si e tudo mais. Então, não quer dizer que os que vão acabar de maneira alguma, mas a gente pode ser mais aberto. Claro. E acho que uma das principais coisas, para mim, que tem a ver com maturidade, e a unidade, ela demanda maturidade. É a gente poder entender, cara, e ter humildade para assim, eu posso não concordar com algumas práticas do meu irmão, mas eu posso aprender coisas com ele. Claro. Né? E o que você faz, o que Deus está fazendo, o que eu quero aprender, né? E tal. E não quer dizer com isso que, então os dogmas ali vão ser quebrados. Não, não é isso. Mas existem algumas questões de prática, uma coisa ou outra ali que não tem a ver com a veracidade das escrituras, né? Porque isso a gente não vai mudar, e não é essa a questão. Mas questões de ideias, programações, eventos, coisas que vocês viveram e talvez erraram lá e podem ajudar a gente a errar menos, que já é uma bênção, na verdade, né? Isso é sabedoria, né? E eu percebo que o poder da unidade é de valorizar o que o outro faz bem feito e inspirar, não para copiar, né? Não, copiar também, enlatado também não resolve. Não, cara, e a gente percebe. É destruição. E a gente percebe as frases prontas, o nome que tira ali. Uma coisa é inspiração, né? Uma coisa é você ficar energizado por algo que está sendo feito por alguém e de repente você criar, né, algo semelhante. Outra coisa é a cópia. Se você for ver bem, Lucas, pensa comigo, assim, eu sempre reflito sobre isso quando a gente começa a ter dificuldades em aceitar uns aos outros, né? A Igreja Católica, ao longo da história, ela é uma só, cara. Desde sempre ela foi uma igreja cristã. Tem lá os seus dogmas. No máximo, o movimento carismático, tá? Mas que está acoplado. Ou no passado ortodoxo lá, aquela divisão. Isso, talvez mas muito tempo muito atrás, mais conservadores, né? tal. Mas hoje em dia praticamente tem a Igreja Católica e o movimento carismático dentro. Né? A Igreja protestante, ela gostou de protestar. Né? E assim, eu percebo que tem uma geração, inclusive de jovens, cara, que são sempre críticos, ácidos na discordância, no protesto do pensamento diferente. Cara, isso me entristece demais, cara. Muito. Isso me entristece. Sabe o pior grupo que tem nesse tipo de coisa? É seminarista, né? Com todo respeito, né? É o cara que ele acredita no já e no ainda não, mas o cara ele vai lá, ele começa a estudar um pouquinho, começa a conhecer um pouco mais e tal, e assim, né? Eu vejo pelas gerações as mais novas, cada vez mais, nós também já, mas cada vez mais tem conseguido a gente ser mais impetuoso e imediatista, né? Então, cara, ele não leu nenhum livro de Calvino, mas ele entendeu já os 5 pontos de Calvino, né? Então agora ele já quer debater e tal, e não sei o quê. Mas ele não conhece, ele não leu todos os livros. E vai, por exemplo, né? Se o cara fosse estudar a fundo a vida de Calvino, os escritos dele, vai ver, cara, que entre os 5 pontos e a questão de perder ou não a salvação ali e tudo mais, são estudos extremamente importantes, mas ele escreve muito mais sobre vida de oração. Claro. Né? E a mudança que ele piedosa, a mudança que ele realizou em Genebra, através da tradução da Bíblia, de ensinar as pessoas a lerem para poderem ler a Bíblia, de orar 4 horas por dia, na torre que ele tinha lá. Cara, é um negócio lindo de você ver. Vida de oração de Lutero, por exemplo. Nossa, é algo fantástico. Agora, o cara tá preocupado ali pela teoria, que assim, tem provas, tem versículos, mas também tem para os arminianos também, por exemplo, né? E é muito uma questão de entender uma direção assim. A Bíblia não é clara com relação a nenhuma das duas, mas ele quer morrer por aquilo. Quer provar. Ele quer provar. Né? Os calvinistas são mais chatos, né? Normalmente, o luterano é mais chato que o Lutero, o calvinista é mais chato que o Calvino. Chato entre aspas, né? Sim, porque pode dizer, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, da dupla predestinação, que os caras amam. Cara, não é que Calvino criou a dupla predestinação, ele tentou compreender o incompreensível e tentou criar em terminologias algo que pudesse fazer algum sentido. Eu tenho que é uma teoria que tenta explicar, na verdade. Tenta, na verdade. Não dá para saber. Você tem outros versículos que geram, né, outras que conexões, dão possibilidades, outras possibilidades de compreensão e assim por diante. Então, você pega... Eu estou usando ultimamente a nova versão transformadora. Uma Bíblia de estudo muito interessante. Cara, os caras foram tão cuidadosos para explicar, para fazer uma nota explicativa sobre a volta de Cristo. Por exemplo, na leitura do Apocalipse tem um quadro enorme lá onde ele fala sobre
pré-milenarismo, pós-milenarismo e amilenarismo. Ele coloca as três de forma explicativa e no final ele fala assim, mas é certo que pessoas piedosas ao longo da história não são totalmente convergentes com relação a esta ou aquela linha teológica. Cara, olha que belezinha, cara, que simples. Tá tudo bem a gente pensar diferente, tá tudo bem a gente ter... né, desde que o foco seja o relacionamento verdadeiro com Deus e com as pessoas, o amor acima de tudo. O problema é que, assim, por exemplo, né, quando fala do milênio mesmo, né? É difícil achar alguém, mas vai que o cara lá ele diz que ele é pós-milenista, que é a teoria mais idealista de todas, né? E por isso que poucas pessoas acabam indo para esse lado, né? Mas não é, mas como é que pode? E todas as questões do livro de Apocalipse que vão acontecer, então você tem que ser pré. Não, gente, calma. Para com isso. Agora, cara, assim, você tem que saber encontrar ali um caminho, né? Para você que se entenda melhor, baseado nas escrituras, mas... Vamos falar mais de Jesus, vamos falar daquilo que nos une, deixa um pouquinho de lado isso, né? E aí, né, sempre teve o Covid, agora tem a guerra de Israel, teve a guerra da Ucrânia, o pessoal já fala, agora o mundo vai acabar, agora Jesus vai voltar. Sempre o pessoal mas vai ver, né? O que a gente vai dizer, né? O pai contra o filho, são guerras, rumores de guerras, mas, gente, isso aí tem desde o tempo de Jesus, né? Exato. E a gente tem que estar atento nas 10 virgens, né? De estar com... Tá pronto. Tá pronto, azeite. E é linda a história pra você pensar, né? Elas pedem ajuda. Sim. Né? Para as 5 com as demais, elas falam, a gente não pode. Isso então, nós precisamos estar esperando a qualquer momento. Não é, Ou ele vai voltar, ou ele vai me buscar de algum jeito. Então, eu percebo que essas coisas fazem da gente... a humildade, na verdade, né? Agora mesmo estamos aqui no Marketplace, né? Do GKPN e o cara que estava falando ali, que mente brilhante, ele falou que humildade não é você pensar menos a teu respeito, é você pensar menos em você. Em você, isso. Então, a gente confunde com humildade e diz, eu não quero me colocar, eu não quero não sei o quê, eu não quero aparecer. Não é isso. E frase, inclusive, atribuída a C.S. Lewis. Então, humildade, na verdade, é você aprender com outro. Como que você faz isso? Como que você está fazendo isso? Como que você trabalha essa doutrina com relação a essa prática? E assim por diante, tá tudo bem. Teve uma história interessante. Uma vez eu tinha existe ainda no ministério aqui na igreja que a gente chama de PIB internacional. Muitos membros da igreja foram morar em outros países, né? Naturalmente, transferência de trabalhos e coisas assim, né? E em alguns lugares tem muita gente que já foi daqui e está em novas igrejas, né? Vivenciando lá e tal. E de tempos em tempos a gente foi mapeando, né? Esse pessoal, eles queriam continuar tendo contato aqui, assistir o culto online, mas estão em igrejas locais nessas suas novos países, novas cidades. E a gente começou um trabalho de fazer, às vezes, alguns retiros nesses países, né? Ou perto ali, por exemplo, para tentar conectar esse povo junto. A gente já fez algumas vezes na Europa, na África do Sul. E eu fui, alguns anos atrás, fazer isso no Canadá, né? Aí juntamos lá quase 25, 30 pessoas, né? Família juntos ali. Super bacana. Foi muito gostoso. Passamos o final de semana juntos. Super gostoso. Pessoas que estão morando lá. Estão morando lá, né? Você ia sozinho ou levava uma equipe também? Eu fui e levei mais um casal e mais uma menina comigo também, dessa vez. Para poder ajudar ali e tudo mais, né? De fazer o louvor, porque eles nem sempre tinha, né? Se tivesse, né? Você tem um filho de alguém que toca alguma coisa, entra junto aí, vamos lá e tal, né? É um acampamento para 30 pessoas, né? Então é uma coisa mais tranquila, assim. E aí eu fui, mas eu ia pregar nesse acampamento lá e tudo mais, né? E eu lembro que daí eu tava um dia, eu conhecia um casal só que eu tinha conhecido aqui na igreja, né? 2 na verdade, e o resto eu não conhecia o povo lá. E ou eles eram da igreja ou chamaram mais um amigo brasileiro, porque era tudo em português mesmo. E aí eu fui pregar uma mensagem um sábado de manhã, se não me engano, e daqui a pouco chegou um senhor de idade, assim, que eu não conhecia, né? E aí esse líder que estava lá falou, não, pastor, trouxe aqui, eu convidei um amigo meu, né, que está aqui há muito tempo, muito conhecido, que é o pastor Armandão, mas eu não o conhecia, né? Depois até comentei com o Michel, ele já conhecia e tudo mais legal. E tal, né? E ele veio aqui porque ele queria participar com a gente, tá junto e tal. Eu falei assim, que benção, né? Mas assim, um pastor já aposentado, com anos de ministério, por mais que eu não conhecesse, depois eu fui saber, nossa, muitas coisas lindas que Deus fez através da vida dele e tal, né? Só que na hora, eu cumprimentei, fui super educado, o cara maravilhoso, assim, né? Sentou lá e tal, e aí fui começar a pregar e ele pegou um caderninho dele, uma bíblia, um caderninho e só anotando. E me veio na mente aquela hora assim, esse aí vai ficar só anotando meus erros teológicos aqui, a falta de hermenêutica, eu tô mais no início do ministério, né? Quem sou eu para pregar para alguém que já passou 30, 40 anos pregando, né? E tem uma experiência vasta, né? E tal. E fiquei com aquilo no coração. E fui pregando, e o povo respondendo, e aquela coisa, grupo menor, então sendo aqui, conversa com você fica um pouco mais cuidadoso, de repente você... Fica, já, né? Muda mais. Aí preguei então, né? No final, acabou ali, o pessoal, a gente orou e tal, daí foi pro almoço, daí um pouquinho antes ele veio para conversar comigo, esse pastor, né?
E falou assim, e pegou o caderninho dele e abriu. Eu falei, pronto, né? Já veio na minha mente. E vai vir agora, pastor, isso aqui não é assim, isso aqui é assim. Achei que ele é cheio de remendar, né? E críticas à mensagem. Sim. E ele no final chegou e falou assim, pastor Lucas, eu queria te agradecer, porque a maneira como você pregou nesse texto, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Olha só. E eu fui edificado e Deus me abençoou e eu anotei tudo aqui e tal, não sei o quê. Pode mandar até o esboço depois da mensagem. Olha que bonitinho. Cara, eu fiquei constrangido de alguém tendo essa humildade, Sim. de poder, mesmo depois de tendo um ministério tão forte, né, e tão longínquo, continuar querendo aprender com outras pessoas. Que o normal, vou me fechar, né? Se não for o Hernandes, se não for, não sei quem. Quem que é o Lucas? Quem que é o Daniel? Quem que é? Então deixa quieto, né? Cara, mas hoje fala-se muito no mundo corporativo sobre o long life learner, né? O aprendiz ao longo da vida. Cara, poucas pessoas são tão interessantes quanto estas, que aprendem e continuam mantendo o coração humilde. Puxa, que legal. Né? Aprender a fazer perguntas e refletir sobre as respostas, cara, é tão sábio, Sim. mas ao mesmo tempo é tão complexo, tão difícil de você chegar a essa conclusão. Cara, eu tenho que aprender com outras pessoas. Até porque, assim, recentemente eu vivenciei lá uma controvérsia sobre aquele texto bíblico sobre a vara da disciplina, por exemplo, né? Porque teve alguns pais no passado que educaram seus filhos com base na vara, e tem um outro pessoal agora falando de vara sobre disciplina, sobre apontar a direção e não necessariamente com agressão física. E aí o pessoal já começa a ficar, mas e aí, qual que é o certo, qual que é o errado? Eu que bati, não tem como voltar atrás. Então, tá tudo bem, se deu certo ou se não deu certo, a gente aprende ao longo da vida e vamos corrigir sempre que a gente perceber. Porque o Espírito Santo faz isso. Você imagina o Espírito Santo 5 anos depois falando assim, não, mas espera aí, eu pedi pra você há 5 anos fazer outra coisa, você tá fazendo diferente agora. Por 5 anos fazendo errado. Né? Bem intencionado, mas errado. Bem intencionado, mas errado, né? Fazer com excelência aquilo que não foi pedido pra fazer. Então, assim, eu vejo o Espírito Santo tão dinâmico, com um sopro tão leve, não sabe pra onde vem, pra onde vai. E eu percebo que a juventude, o líder cristão, o homem de Deus, ele tem que estar nessa leveza, sabe, cara? De aprender sempre, de manter as suas convicções. Até porque, quando você serve numa igreja local, você precisa ter, no mínimo, coerência. Então eu não posso servir numa igreja daquela batista. Igreja, daquela doutrina. Perfeito. Concordo. Eu não posso servir na igreja batista e querer batizar por aspersão, querer servir numa igreja presbiteriana, e acho por que exemplo. não é nem só de estar naquela igreja, mas, por exemplo, se você é convidado, né, como pastor, líder, para pregar numa outra igreja de denominação, Lógico. você tem que respeitar as doutrinas daquele lugar, né, as práticas de culto e tal, né? É interessante, assim, que vários anos atrás, né, quando a gente começou a conversar entre pastores, a gente não tinha ouvido falar ainda de SDA, e a gente chamou de Movimento 1. Movimento 1. Começamos a tomar café lá em Londrina, né, era exatamente eu da Presbiteriana, o pastor da Assembleia de Deus, pastor da Igreja Batista lá e da Nova Aliança. E um cara que ele era vereador na cidade e ele tinha uma liderança muito forte numa região da cidade, lá entre as igrejas pentecostais, né? E nós temos um pastor em especial que faz parte da nossa história, que foi um plantador de igrejas, um cara extremamente relevante para a nossa região lá do norte do Paraná, que ele dizia assim, e eu tenho gravações com pregações do vozeirão que ele tinha, mas eu me lembro de uma frase que ele dizia assim, cuidado com os pentecostais. E durante muito tempo a gente teve cuidado com os pentecostais, né, cara? Mas, assim, por outro lado, quando a gente começa a se unir, a gente percebe a riqueza que é. Eu quero ser um crente pentecostal, que não é possível. Eu quero ser um cara que representa o Pentecostes, que representa essa leitura da vivência do Espírito Santo, da plenitude, de ser cheio, de buscar mais, de buscar mais. Se o Espírito Santo já desceu, por que eu tenho que pedir por mais? Por que nós clamamos por mais? Sabe? Cara, que bobagem. Mas acho que existe um grande problema no Brasil, né? No mundo, mas no Brasil principalmente, com relação meio que uma dualidade, né? Ou você é a igreja da palavra ou é do poder. Exato. Né? Que não é verdade, não, né? Não é. Porque a questão, quando Jesus vai falar, né? Por exemplo, em Marcos 12, 24, vai falar com relação aos fariseus, vai falar assim, vocês estão errando porque vocês... Não conhecendo. Não é só de não conhecer, mas vocês... não conhecem a palavra ou as escrituras e o poder de Deus. São as duas coisas juntas, Exato, né? Então, os sinais, as maravilhas e tudo mais, ele não é uma busca em si, mas consequência de uma vida de intimidade, né? Que podem acontecer, não para minha vontade, mas aquilo que Deus quer fazer através da gente, né? Sabe, Lucas, aquela interpretação de Efésios lá dos ministérios, né? Quando a gente vê lá, né, apóstolo, profeta, tal, evangelista, e a palavra, a expressão pastores e mestres, eu percebo que elas estão juntas ali, porque o pastor que não é mestre e o mestre que não é pastor,
ele fica incompleto. E um líder, nós estamos aqui entre pastores, líderes, né? Um líder que é mestre, mas não vivencia o poder, cara, é um perigo muito grande, que a letra mata, né? Mas o outro cara que também é levado pelo sopro, mas também não tem um mínimo de fundamentação bíblica. Tem a grande possibilidade de se perder no processo, porque ele não tem base forte. Porque fica sem consistência, né, com o longo do tempo. E as pessoas querem consistência, todo mundo quer. Uma empresa precisa de consistência, uma família precisa, um ministério também, a fé precisa de consistência. E eu vejo que a coerência faz bem em qualquer circunstância, em qualquer situação. Coerência. Eu estou aqui, Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou servir. Até porque, por exemplo, meu filho está com plano de estudar nos Estados Unidos ano que vem, terminar lá, fazer o high school. Cara, será que passa na minha cabeça? Tô falando porque é a crise do pai que tá vendo o filho nesse momento agora, né? Será que eu tô pensando no meu pai? Será que ele vai se conectar lá numa igreja calvinista ou arminiana? Será que ele vai pegar uma igreja conservadora ou pentecostal, uma presbiteriana, denominacional ou uma church que vai pro preta? Batista, né, cara? Daqui a pouco meu filho tá lá. Pô, ele é muito amigo do pessoal lá do André Valadão, ficou lá esses dias lá e o pessoal tem uma festa lá, o Lorenzo, filho do André, amigo do Dani, e ele vê lá o pessoal batizando por imersão, aqueles cultos festivos, e eu fico pensando, meu filho lá, não tem Daqui a pouco vai ter uma live dele lá, que vai estar num batismo. Falei, meu Deus do céu. Meu filho se perdeu, olha o tanto de água que tem ali. Cara, é uma bobagem muito grande, a gente tem que entender. Essa água toda podia batizar muito mais gente que só isso aí. Tá, não faz sentido, né? Então, eu percebo que quando a gente entende o fator da unidade, do respeito pelas diferenças, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. O que nos une é muitíssimo maior do que o que nos separa. Mas eu acho interessante porque quando eu olho para esse texto de Efésios mesmo, dos 5 ministérios, eu estava meditando, faz tempo que eu medito muito sobre esse texto, particularmente falando, e tenho lido alguns livros até, e eu tenho tido um entendimento um pouquinho diferente às vezes, não com relação a essa parte dos pastores e mestres, concordo plenamente, né? Mas às vezes eu vejo que as pessoas têm buscado entender qual que é o equilíbrio, por exemplo, entre os 5 ministérios numa igreja local, na verdade, né? Claro, se você tem muitas pessoas que são só evangelistas, vai faltar os mestres para ajudar, então, os novos convertidos ali discipulado, a poderem chegar na imaturidade, ou os pastores, né, nessa função pastoral, não pastor PR, né, no caso ali, né? Mas para os aconselhamentos, a prática do coração, né? prática de vida, né? Os profetas, a parte da adoração, aquela coisa, o apostolado para essa expansão, né? Tudo mais. Agora, fico pensando assim, tá, mas pro cara que é esse chamado ministerial de evangelismo, né, o evangelista, ele sempre vai achar que a igreja dele não tem evangelismo suficiente. Ah, sim. Né? Cara, então, assim, só que uma igreja que não tem esses 5 representados de maneira um pouquinho mais forte, ela não é uma igreja equilibrada. Então, ela se torna uma igreja, né, me perdoe pela palavra, mas com capenga, né? Então, eu estava conversando até um outro dia com o Douglas do Jesus Cop, ele falou, eu tenho que tomar um grande cuidado com relação aos 5 ministérios, porque como o dele é muito essa parte de mestre, e tem muitos mestres também lá junto com ele, e isso é muito forte. Mas ele precisa, né, ele tem orado e buscado outros que têm esses ministérios para poder equilibrar e buscar esse equilíbrio. Então, para mim, é como o equilíbrio de uma igreja local em relação aos ministérios, né, de uma igreja equilibrada, ele é uma tensão, onde cada um puxa para o seu lado. Porque os mestres sempre acham que você tem que ter mais ensino. Não, porque o povo tem muita gente se convertendo, o povo está se perdendo e o povo está ficando libertinagem e tal. Os evangelistas, porque não sei o quê. Os profetas, não, porque a gente está cantando pouco, porque agora não sei o quê, temos que é mais e falta oração, e falta isso. Os apóstolos ali, não, que temos que crescer mais para fora e tem que abrir igreja em outros lugares e aquela coisa toda e tal. E tá todo mundo puxando, só que esse puxar é o que faz gerar esse equilíbrio, né? Então é estranho falar, porque como é que tem equilíbrio com cada um puxando para um lado? Sim. Mas esse é o equilíbrio de Cristo mesmo, na verdade, né? E a riqueza do corpo, né? Exatamente. A riqueza do corpo, o equilíbrio. E cada um entende o seu papel. Sim. E aí o corpo consegue avançar. Eu me preocupo um pouco assim com igrejas que acabam nichando demais o seu público. Então, uma igreja para crianças, uma igreja para adolescentes, uma igreja para descasados, uma igreja para homossexuais. E assim vai. Porque a igreja saudável, cara, é a igreja onde você vê o mover intergeracional e o mover interdependente das pessoas com seus ministérios e suas riquezas pessoais. Eu creio você pode ter ministérios, grupos dentro ali que vão estar mais segmentados para atividades específicas. Okay. Então, isso faz parte. Mas é um programa, né, da igreja, mas não é a igreja em si. Não. Né? Então você vê muitas igrejas novas que surgem, tem aquela pegada, ele nasceu... A igreja jovem, né? Tem várias hoje, mas né? Daqui e nada 10 contra. Anos. Só que daí aquela coisa, ele começou assim, daqui a pouco, então,
começa a ter filhos. Então, agora tem que ter ministério infantil. Agora tem que ter pré-adolescente. Agora tem que ter adolescente. Agora tem que ter jovem. E aí tá chegando a terceira idade, vai ter que ter... Não, e aí ela cria movimentos dentro do movimento. E falando... A gente estava aqui offline antes de começar, aquecendo o motor, falando sobre transição, né, cara? As transições começam a ser mal sucedidas. Porque é uma igreja que aí você tem um pastor que tem um grupo forte, mas daí você tem a necessidade de adaptações, a necessidade de conexão com novas gerações. Não tem como, cara. A gente tem que entender que tem um momento no nosso ministério que é normal a gente transicionar, é normal a gente perceber o novo sopro do Espírito, para onde Deus está mandando. Né? Eu fui pastor de jovens durante tanto tempo, amei fazer isso, amo a juventude, estou discipulando um grupo de jovens lá, uma necessidade que surgiu, discipulando um grupo de jovens casados, por exemplo, uns caras que estão com sede e muita necessidade de discipular outros jovens, eles querem discipular, mas ainda não se sentem capazes. Então, assim, é uma paixão, cara, que você vai nutrindo. E uma frase que eu até publiquei recentemente nas redes sociais: é mais fácil você criar filhos fortes do que consertar homens quebrados. E, então, quando esse homem vai chegando à maturidade, ele vai tendo dificuldades de compreensão, e se ele não tiver aberto a se reformular, se refazer, olhar para as novas gerações, aprendendo as riquezas. Olha esse pessoal da comunicação, o pessoal do louvor. A gente estava aqui, eu sou muito atento quando eu estou em outras igrejas. A gente estava junto agora na Batista Atitude lá no Rio, agora aqui em Curitiba de novo. Eu fico muito atento às coisas que estão acontecendo ao redor, né? A riqueza de um senhor dirigindo louvor, de um menino com violão, com tênis Vans ao lado, cantando worship, e o volume interessante, né? Nada agressivo. E hoje uma mulher cantando e o menino ali ao lado cantando. Então você percebe essa riqueza. Como é que nós vamos fazer na detalhes, igreja? Né? Cara, é uma riqueza. Imagina a gente... Não, nós não vamos ser tão múltiplos assim. A gente precisa focar, a gente precisa ter nicho. Você perde a riqueza do corpo. Por isso que eu analiso esse texto do apóstolo Paulo como... Ele foi muito, muito fiel à percepção que Deus estava dando, de que Deus chamou uns para, e tá tudo bem, como você vai se encaixar. Eu tive muita dificuldade, fiquei um tempo fora da igreja, sou filho da IP de Londrina, mas fiquei um tempo fora, né? 12 anos para ser mais exato, voltei a convite do pastor sênior para um novo desafio. E quando eu cheguei, a equipe múltipla, grande, e eu... Já era uma outra igreja, na verdade. Outra né? igreja 12 total, anos, 12 anos. E quando eu saí, eu estava começando o ministério, né? Cheio de críticas, né? Eu me lembro, você falou do seminarista, né? Eu me lembro que quando eu comprei o Novo Testamento grego, eu levei pro culto, cara. Só pra mostrar pra galera. Bem coisa de seminarista. Eu caí nessa cilada. Mas assim, eu tirei onda e tal, mas você vai, tô estudando, eu consigo ler alguma coisa, você lê aqui e tal. Enfim, quando eu voltei, agora uma equipe múltipla de pessoas, alguns pastores que eu nem conhecia, e agora fazer parte da equipe. Mas um dos nossos pastores lá, mais ancião, quando eu falei para ele: pastor, tô com muita dificuldade, é muita diferença do que eu vivi a vida inteira. Ele deu uma risada tão gostosa, cara, ele se divertiu com o que eu disse, e ele falou assim: esse é o corpo de Cristo. A multiplicidade dos ministérios é que torna uma igreja heterogênea, efetiva e relevante no lugar onde ela está. Então a gente tem que entender isso. A heterogeneidade, ela é saudável e faz parte do corpo. O pastor Pascoal fala muito aqui, né, na igreja, sobre a gente poder encontrar em tanta diversidade a sinergia entre as partes. Sinergia. Porque a gente é um corpo. Exato. Né? E cada um tem a sua função, a sua parte, a sua importância, e todos são importantes, né? A gente poder fazer... Porque eu vejo muito quando o Paulo vai falar, por exemplo, em Romanos 15, sobre a gente fazer forte com os fortes, fraco com os fracos, né? Ele faz muito uma comparação do tempo das caravanas do Êxodo, na verdade. Então você vai pensar lá, Moisés, com os líderes, né? Aquela caravana gigantesca de gente lá, peregrinando no meio do deserto, seguindo a nuvem, aquela coisa toda. Só que quem vai determinar, na verdade, a direção ali, né, vendo a nuvem, mas está na frente, é para a direita, é para a esquerda, é mais para cá, mais para lá, são os líderes, ou um pouco mais novos, ou mais aptos, né, dependendo da compreensão ali, com relação à caravana. Agora, se eu comparar essa caravana, esse povo no meio do deserto peregrinando com uma igreja local, por exemplo, quem vai determinar a velocidade que a caravana anda é o final. São os mais idosos, os mais debilitados, são as crianças, né? Então, e se eu puxar demais na frente, posso determinar a direção, mas se eu quiser dar o compasso também,
o provável que vai acontecer é um racha. Uhum. E quem ficar para trás acaba se perdendo. E se você continuar puxando, vai ficar muito distante, né? Então, e fica abandonado mesmo. Fica abandonado, né? Então, assim, uma igreja saudável, né? E é muito natural que em meio a trabalhos de juventude, trabalho com adolescentes, sempre vai ter, cada geração vai ter as suas lutas, batalhas e brigas. Então, no passado, era aquela discussão, bateria ou não bateria, Credo. Não sei o quê, toda aquela coisa antiga, né? Sim. Já foi, já passou, repertório e tal. Hoje em dia tem outras situações que vão surgindo. É a luz, se tem que ser preto, não tem que ser preto, se tem que mudar para church, não, que tem coisas que são relevantes e coisas que não. Agora, entre os conflitos geracionais, eu acho que uma das coisas mais importantes desse processo não é simplesmente, não, então tudo que a nova geração traz tem que fazer. Não, porque na verdade, assim, como nova geração, né, a gente é muito impetuoso, a gente quer as coisas muito rápido, na verdade. E eu preciso daqueles irmãos mais maduros na fé, já cabecinha branca mesmo, para olhar para mim e falar assim, filho, olha, antes era bateria, agora é tal coisa, mas calma. A gente vai achar o caminho, só que não precisa se rebelar, não precisa, né, colocar sem ter permissão, não, cara, vai devagar, a gente vai manter a caravana junta. E ele tá dizendo, o que dizendo? Esse é o cara que tá lá atrás, né? Dizendo assim, filho, você que tá aí na frente, segura um pouquinho o passo. Você sabe que eu vejo que nesse aspecto, Lucas, eu percebo que os pastores de jovens, que eu acho que é o público do OneCast, acaba sendo, os pastores de jovens acabam sendo uma pessoa, um ponto estratégico das igrejas, cara. E assim, falando da nossa denominação, nós demoramos muito para perceber a força que existe uma liderança de juventude. Né? A gente sofreu muito com transições mal sucedidas e um líder que acabava o período, ele dizia assim, cara, eu não aguento mais isso, nunca mais vou ser líder de jovens, não deixava sucessor, aí o sucessor vinha com novos sonhos, novas estratégias. Mudava tudo que tinha sido construído. Mudava tudo, outra identidade. Que é uma desonra também, né? Fazer um rebrand, hoje em dia tá na moda. Você assumiu, agora vamos desfazer. Assumiu, tem que ter tudo. De vez em quando precisa dar uma mudada. Às vezes sim, obviamente, mas tem que ser um sopro, tem que ser feito em harmonia, e, enfim, todo mundo tem que estar na mesma página. Só que eu percebo que esses pastores de jovens hoje, eles precisam entender, nós precisamos entender que é preciso gerar confiança dos mais velhos. Sim. Né? E segurar o rojão. Tá aqui, tá comigo. Pode confiar em mim. Só que confiança é uma coisa que se conquista e não é de uma hora para outra. Né? Então você tem um lastro de confiança. Né? Você se tornou uma pessoa confiável no caráter, na firmeza bíblica doutrinária, no compromisso, família, casamento e assim por diante. Só que ao mesmo tempo você não representa os mais velhos, você não representa o conselho. Você faz o teu ministério e você cria uma juventude com uma identidade própria, respeitando quem eles são hoje, de ir de havaianas na igreja, de chinelo e de bermuda. E eu me lembro que os pastores, na época, batistas, presbiterianos, quando chegava alguém para visitar, o cara tinha que estar de terno, alinhado. Durante tanto tempo eu preguei de terno e gravata. Né? Hoje em dia, né, no Brasil, cara, é impressionante a gente pregar de terno e gravata. Enfim, vamos respeitar todas as coisas. Claro. Mas esse pastor aqui no meio, né, que está preparando a nova geração, mas que é comissionado pelos mais velhos, ele tem que entender ele não está para defender, não é essa a ideia. Ele está para intermediar as coisas. Exato. Então, por exemplo, qual que vai ser um ponto de equilíbrio, né? Então, por exemplo, cara, tem um adolescente que está largado demais e ele quer subir para ministrar louvor de bermuda e chinelo. Cara, será que precisa? Tá, não precisa pôr o terno e a gravata no menino lá também, mas não dá para dar um pouquinho mais arrumado, né? Tem coisas que são usos e costumes, mas tem todo um lado de uma geração anterior a nós que estava aqui, né? Ajudando a construir a igreja, né? Que cavou a terra, né? Foi lá, estamos aqui foi por lá, causa exatamente, começou a carpir, né, o terreno, aquela coisa toda. Então já chegou no terreno limpo já, na verdade, né? Então é um grande desrespeito, né? E não é só a questão do púlpito, do sagrado, não é só isso, mas é aquela coisa, né? Por exemplo, né? Você vai estar num lugar que você vai ter gente que, não, mas aqui só tem adolescente vendo, só tem jovem. Não, mas tem transmissão, tem gente vendo. E às vezes porque a roupa que eu estou usando vai fazer com que um certo grupo deixe de me ouvir, ou então a roupa está mais importante do que a palavra. Com a necessidade, né? Com a necessidade, né? Assim, exatamente. Né? Então, por exemplo, né? Você está falando de roupa, mas, por exemplo, tem igrejas que às vezes a questão é a barba. Sim, né? Ainda tem. Então, eu lembro uma vez a gente estava conversando com o Luciano Subirá, e ele comentou que ele usa barba, né? Sempre, né? Faz muito tempo já também, que tinha chamado a pregar numa Assembleia de Deus um pouco mais tradicional, há muitos anos atrás,
E ele falou, Deus, mas eu não vou... Eu sempre vou tirar. Eu fui orar e Deus falou assim, mas o que tem? Fez a barba lá e pronto, foi lá, pregou e depois deixou crescer de volta. Né? Porque não é sobre a barba, é sobre a palavra, na verdade. Né? Não, se tem valor nisso, né? Se você pode adaptar uma coisa ou outra. É a mesma coisa também você ir lá e querer falar de pontos doutrinários convidado para pregar numa outra igreja. Pô, você vai doutrinar uma igreja que não é a tua, que é outra. Não, tá só para gerar polêmica, né? O Michel faz bem, você faz isso também, de tirar onda com a igreja batista, com a igreja presbiteriana, brinca ali que isso é bom, né? Pentecostal, tá? Pô, se a gente chegar nesse nível de unidade, cara, de tirar onda e ficar tudo bem, sabe? Eu volta e meia, eu prego lá na Assembleia de Deus, treinamento para discipulado, treinamento sobre missões lá, e, pô, tenho amigos lá, cara. Imagina se eu vou lá ocupar meu tempo lá, 40 minutos, 1 hora e meia, para falar de doutrina presbiteriana, que são valorosas pra gente. Cara, não faz sentido. Falar sobre o tipo de batismo, falar sobre... a gente tem que tirar onda, sabe? Então, a gente acaba crescendo. Tem uma frase que eu falo, que tem a ver com a caravana que você estava dizendo, que às vezes a gente tem que ir no ritmo do mais gordinho. Né? Pra ir devagar, mas às vezes a gente tem que ir lá atrás, cara, e ajudar o gordinho. Aí, só o ritmo, mais rápido, né? Quem sabe dá. Cara, o que dá? O que eu posso fazer pra gente avançar um pouquinho mais rápido e cuidando da pessoa. Cuidando da pessoa. Porque time é time e quando você tá no ministério já há bastante tempo, você percebe que ninguém é dispensável, que todo mundo tem o seu valor e que ministério dá trabalho, né? Como cresceram os meus inimigos, né? Por que o salmista teria dito isso, né, cara? Porque não é fácil você liderar, não é fácil você ser pastor, conectar pessoas. Não é fácil você crescer, amadurecer, você acaba percebendo coisas que antes você não percebia, né? O sem noção continua sem noção, mas ele não tem noção que não tem noção. Então como é que você vai fazer? Então como é que você vai fazer para conviver com esse cara e levá-lo à maturidade se você não tiver paciência, se você não tiver estratégia, plano específico para fazer as pessoas chegarem no lugar adequado. Enfim, são desafios, mas eu creio que a nossa unidade, o GKPN me ensinou muito sobre isso, cara. Né, a primeira vez que eu fui no GKPN foi até significativo, que foi no Rio de Janeiro, foi há 7 anos atrás, na igreja do Recreio. E eu tenho a caderneta lá, até falei para você, estava lá, Lucas, Rede Universitária, você estava falando sobre aquilo lá, o Michel falou, e eu fiquei encantado, porque eu estava vindo de outras experiências e estava desconectado dessa realidade ali, dessa realidade de vocês estavam andando juntos já há mais tempo. Eu falei, cara, os caras, olha que maravilha. E naquele dia que eu tava lá, o Theo Hayashi veio falar do movimento Dunamis. Era bem embrionário, comecinho assim, tava começando. Época, né? O Lipão veio falar da onda dura. Que tava plantando uma igreja, na verdade. Cara do céu. E o Lipão, a origem dele é na Presbiteriana Independente também, de Joinville. Então, cara, eu fiquei falando, esses caras estão revolucionando o universo, cara. Eu preciso aprender com esses caras. E agora, em julho... outubro, né? 12 de outubro, nós estávamos lá de novo no Rio de Janeiro, 7 anos depois. Na Atitude, né? Outra igreja na só, Atitude, né? Outra igreja, mas a gente já estava lá com uma equipe, já estava lá com o nosso ministério já muito avançado. O Elias Dantas fala, né, que se daqui 1 ano você voltar aqui, a tua igreja não tiver sido impactada, se a tua igreja não tiver melhor, se o teu ministério não tiver melhor, então nós estamos perdendo tempo aqui. É verdade. Tá, então eu sinto que essa unidade fez a gente crescer, de expandir horizontes, a gente criou dinâmicas. Não sei se você lembra, claro que você vai lembrar do Flávios, né, Garcia, aqui de Curitiba mesmo. Teve a gente, durante algum tempo, a gente não estava fazendo culto toda semana, todo sábado. Era uma cultura que foi criada, né? E o Flávios... E que, na verdade, é uma coisa que é muito comum no Brasil todo, né? Sim, muito comum. Às vezes é uma vez por mês, às vezes a cada 15 dias. E nada contra, são formas de cada igreja, cada pastor tem a sua... Cada igreja tem a sua necessidade pro seu tempo e tá tudo bem. Sim. Naquele momento a gente não tinha essa cultura mais. Os jovens estavam fazendo outras coisas no sábado, tinha um culto mensal. E o Flávio desafiou, assim, a gente lá chorando, cara, pedindo a Deus novas estratégias. Ainda eu e a Camila, a gente tava lá em Ribeirão Preto, foi lá na comunidade lá, né? Isso, no pastor Danilo. Isso. Figueira. Aí, cara, o Flávio lá no café, ele falou assim, Dani, cara, faz o culto todo sábado, cara. Tá dando certo aí, pra gente lá em Curitiba, tá dando certo, tá todo mundo fazendo isso. Cara, é simples. Falei, cara, sabe aquele momento... Em Curitiba, assim, acho que a grande maioria é no sábado. Né? Mas havia uma cultura, havia uma tradição. E aí, quando eu me lembro que nessa ocasião, eu voltei para Londrina, falei com o pastor Rodolfo, falei, cara, é isso. Né? As outras estratégias... E lógico, né? Também tem uma coisa importante, Dani. A gente vai, às vezes, participar de eventos como esse, né? Com várias denominações e pastores, que é uma bênção.
Mas a gente tem que respeitar também os nossos pastores e a nossa igreja. Então, assim, você vai construir um processo. E às vezes o pastor vai chegar com uma solução que para você é interessante, mas o pastor, não, ainda não, vamos lá, vamos respeitar e vamos encontrar os caminhos, né? Então, o cara chega rompendo já também. Não é assim que funciona, não, né? E nessa ocasião já tinha passado uns 2, 3 anos lá do Rio de Janeiro. Mas assim, a gente sentiu que foi uma direção de Deus, a gente estava pedindo uma Deus estratégia. Cara, e Deus deu uma estratégia muito clara, muito específica. E a gente construiu um plano, um projeto. Trouxemos pessoas, alguns jovens que já estavam há mais tempo, alguns líderes até relevantes. Falou, cara, não conte comigo. Todo sábado. Não, todo sábado não consigo. Mas beleza, agora sim. Não, tranquilo. Conte comigo para celas, conte comigo pro discipulado, mas todo sabadão não tava na cultura e tá tudo bem, beleza. Por outro lado, o outro pessoal fala assim, meu, cara, tô com você, meu, vamos junto. os Pedros da vida, né? Não, vamos junto, eu não te nego jamais. Né? Mas a gente começou, cara, e a gente viu uma explosão, cara, um crescimento linear, crescente, né? Alguns picos, alguns vales. Mas os vales nunca são acentuados tanto quanto os picos de crescimento, de colheitas, de contribuição. A gente vê a igreja conectada, a juventude andando, uma nova geração. E pessoas que já nem sabem mais quem a gente é 3, 4, 5 anos depois e que está lá engajado, liderando, construindo, sonhando, planejando. Tem os evangelistas loucos que acham que a igreja não evangeliza. Tem os discipuladores que acham que a igreja tem que parar de evangelizar para crescer os que estão. Dá tempo de manter a qualidade, aí né? A gente vê numa nova geração que Deus chamou uns para, e a roda vai girando e o reino vai sendo estabelecido, Cristo honrado e as igrejas vão construindo o seu legado e tá tudo bem, isso beleza. Aqui na igreja, né, eu tô aqui há 12, quase 13 anos já, na verdade, né? E desde que eu cheguei, mas antes eu já conhecia aqui a igreja, porque eu já sou de Curitiba, era de outras igrejas, tava na igreja do meu pai antes, no Afonso Pena, né? E antes na igreja Batista do Bacaxiri, onde fui criado, né? E era muito comum, quando eu estava no Bacaxiri, na adolescente, foi quando começou o trabalho com adolescentes, mas já era toda sexta-feira. Então foi meio que, não sei se é algo mais na cidade, assim, que já funciona, mas tem várias igrejas no Brasil que, não, é uma vez por mês o culto e o outro é para ter as células, né, no sábado e tal. E aí, tem lugares que dá muito certo e tudo bem, né? No nosso entendimento, a gente viu que essa questão de jovem gosta de estar com jovem mesmo, né? Então a gente poder conectar, estar com o povo junto, aquela coisa toda. E a gente é muito grato pela visão dessa igreja aqui, da nossa igreja, com relação aos pastores, pastor Pascoal, né, o Michel agora assumindo, mas ainda naquela época, no início, ainda como pastor adolescentes e jovens, né, ainda, mas mesmo o corpo diaconal e tudo mais aqui da nossa igreja, os líderes, dessa visão de investir na juventude. Né? Então, por exemplo, a gente fazia um culto de adolescentes e um culto de jovens, como muitas igrejas fazem, né, pelo Brasil afora e tal, e depois começamos a segmentar um pouco mais, mas não segmentamos mais cultos, apenas faixas etárias e rede de células. Então, o culto do sábado nosso vai juntar o universitário, o jovem casado, o jovem adulto, né, e tudo mais. Né? Então, só que aí a gente vendo assim, né, com o tempo, a gente foi entendendo uma direção, porque o ginásio já não comportava mais os cultos de sábado, a gente veio para o templo. Quando a gente veio para o templo, foi 2015, 2016, mais ou menos, o templo aqui na PIB cabe quase 4 mil pessoas, né? Naquela época a gente tinha lá 600, 700 de média por culto, que já era um negócio assim maravilhoso, né? A gente estava super feliz, né? E tal, né? Falei, mas vamos para lá e vamos então fechar a galeria. Aí vai ficar vazio. Você tá num lugar menor, tá cheio, dá um gosto diferente, né, do que num lugar vazio. Aquela coisa energia, toda. Né? Bomba, é diferente, jovem é diferente. E aí, tanto que a gente começou a ver Michel foi ver com um empresário aqui da igreja, que trabalha com acrílico, umas coisas assim. Será que a gente consegue fazer uns biombos modulares, que você pode, tipo, limitar o espaço? Então a gente deixa só os 3 primeiros blocos de cadeira ali, o resto você fecha e tal, e não sei o quê. Aí esse empresário falou assim, olha, Michel, dá para fazer, né, e tal, e eu poderia doar boa parte, o custo ia ser menor, então vai ficar bonito o negócio e tal, né? Então é legal, tem um evento menor, maior, o mesmo ambiente vira mais espaços, né? Ele falou assim, mas eu não vou fazer pra você. Eu falei assim, mas por quê? Não, mas eu quero pagar. Eu falei assim, não, porque eu sei que vai crescer isso aí, você vai gastar dinheiro e vai perder tempo. E aí Deus usou até um empresário na nossa falta de fé pra ali, no caso, né? Pra poder falar, cara, eu vou abençoar, né? E aí a gente foi vendo um crescimento diferente, mas baseado muito num trabalho de muito tempo, mas também de uma confiança muito forte da liderança da igreja, que foi ganhada com o tempo, como a gente falou agora há pouco, né? Então, quando a gente veio para cá, mas está aqui no templo, a igreja como um todo começou a crescer e os batismos nos domingos, né, começaram a ficar muito extensos. E aí surgiu, mas pode batizar no sábado? Por exemplo, né? Pode. Aí foi entendendo, a igreja se reuniu e conversou, entendeu? Pode.
né? E hoje, então, os batismos nossos aqui já são no sábado e na sexta-feira também. Agora demorou um pouco mais, adolescentes também já na sexta-feira, né? Então, por exemplo, final de semana passado, acho que batizou 22 adolescentes na sexta-feira, 30 e poucos jovens e mais não sei quantos adultos no domingo. No total, foram 105 batismos no final de semana. Se fizesse num culto só, é muito tempo de um culto. Então, teria que ter um culto só de batismos, né? E aí, tem o culto ali, mas então já tem batismo, mas então pode apresentar bebê? Que os jovens tudo casando, tendo filho, querendo participar desse culto das 5 da tarde nosso, que é um culto que você vem com um filho pequeno, você pode ser 6 meses, você vai embora, né? Dá para manter o horário da janta, do banho e dorme cedo, criança, aquela coisa toda, né? Pode. E aí faz anos já que isso aconteceu. Mas dá para ter ministério infantil, então, também? Dá. E começou a ter mais gente, porque daí o pai quer assistir o culto, mas a criança não consegue ter atenção igual, aquela coisa toda, e tem algo voltado especificamente para ela poder crescer também nesse ponto, né? Independente da idade. Mas pode ter ceia? E foi indo uma coisa depois da outra com o tempo. Não teve nada de forçar, de maneira alguma. Foi todo um processo, e não né? fazer para mostrar, não, né? de forma fazer alguma. Fazer para romper, fazer como um ato de... então porque a PIB tem que... Não, talvez não, porque são formas que aquela igreja entendeu. É algo que Deus colocou lá naquele lugar, né? Não, e interessante que na nossa juventude, né? Juventude Amp, se você quiser seguir nas redes sociais, né? Juventude Amp. Tem uma galera que acaba sendo preparada para o batismo e quer ser recebido no sábado, porque por enquanto a igreja dele é ali. Mas não quer dizer com isso que a igreja está dividida. Não, gente, tá de costas para os mais velhos. Não, de forma alguma. A igreja cresceu. Né? Então, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente tem 3 cultos no domingo, 2 no sábado, a sexta-feira, e tem culto. Todo dia tem culto à noite na igreja, de outros ministérios menores e tal, representa algumas redes de célula, até alguns casos aqui. Mas não é por isso que, mas ele vem só no sábado, ele vem só no domingo. Gente, na realidade da dinâmica da vida, é mais comum isso acontecer, né? Então, os jovens acabam vindo no domingo, mas não é todo mundo que vem, né? Claro que a gente gostaria, né? E trabalhar para ele poder estar, porque é a igreja junto. Só que na hora que você para de ficar tanto, forçar isso, aquilo, e começar a perceber, cara, mas vamos investir mais, vamos dar mais lastro com a supervisão, com a mentoria dessa juventude, dos adolescentes, né? Para que possa manter realmente o linho, o trilho da igreja. Gente, que benção que a gente vê. Então, a gente tem sido... De falar que a gente tem sido surpreendido e atropelado pela graça, na verdade, aqui na igreja. Porque e Deus tem sempre um jeito novo de fazer, cara. São movimentos cíclicos. Hoje estamos, daqui a pouco a gente já tem que transicionar. Eu tô vivendo isso no meu ministério, cara? E assim, pode parecer pesado, porque eu percebo que algumas pessoas não gostam de passar o bastão, tem dificuldade de deixar soltar. Como Jesus, né? Imagina, a gente falou agora offline, né? Imagina se Jesus continuasse vivo, ressurreto, pregando. Os 12 não teriam credibilidade nenhuma. Quem ia parar para ouvir Pedro, né? Depois Paulo, sendo que Jesus estava pregando. Então essas transições fazem parte, a gente tem que abraçar. Eu me lembro que em 2017, quando a gente começou efetivamente a Juventude Amp, né, com a estrutura que temos hoje, no dia em que nós fomos começar, o primeiro sábado de março, onde nós preparamos uma festividade, a partir de agora, todo sábado nós vamos estar juntos. É recente esse movimento, né? Mas naquele dia, cara, na minha devocional, pela manhã, era um sábado, a gente se preparando, a equipe tinha reunião marcada para sábado à tarde. Eu estava na minha devocional e Deus deu o texto de Êxodo 14:15, cara, onde Deus fala para Moisés assim, ó: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Cara, aquilo começou a me queimar o coração, porque quando você tem uma palavra de Deus, quando você tem uma convicção, uma direção, nada te segura, nada te para, e você vive cada fase de forma intensa, né? Quando você está casado, é casado, quando você é pai, você continua casado, mas agora você é pai, né? E depois o filho vem à adolescência e vem o filho querendo sair de casa. Hoje eu estou trabalhando com células de adultos, cuidando de homens, as novas gerações ainda estão ligadas a mim, mas é uma nova fase e eu estou apaixonado pela nova fase, sem saudosismo, aprendendo, afiando o machado, buscando mentoreamento, conversando com pessoas que podem sempre nos ajudar. Ou seja, né, Ministério com Jovens no Madaleno, Células Excelentes do Léo Matos, né? Esses dias o Léo esteve com a gente lá para falar justamente sobre o livro, porque para a juventude em especial, a gente percebe que o que funciona é viver em comunidade.
que foi o que Israel viveu e é o que funciona hoje. O povo quer estar junto, os adolescentes querem estar junto, fazer amizade. Tem os amigos da escola, do condomínio, tem os familiares. Mas a igreja tem uma pegada, eles pensam como a gente, né? Vê a vida como a gente, o lance da santidade, o lance do namoro, o lance da sexualidade, as lutas da identidade. Cara, tá todo mundo lutando como eu e Jesus está sendo a nossa vida. Eu quero viver com esse bando, né? Aí você conecta, tem a cela, você se encontra durante a semana, joga bola, vai comer, refeição. Pronto, é assim, é mais simples do que a gente imagina, né? Deixar o Espírito conduzir, aprender uns com os outros o tempo todo, aproveitar a diversidade, sinergia, interdependência e o reino vai, cara. Amém, né? E acho que é legal nesse ponto também das conexões com as igrejas, né? Porque às vezes a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, né? Sempre. Você nunca vê os problemas. Então, rede social, então, piora isso absurdamente. Porque a foto é trabalhada, é bonita. Ninguém posta foto feia, né? Jamais. E se tá feia é porque ele quer ibope também de algum jeito. Também tem motivo, né? E tem como você criar um ambiente pequeno, fazer ele grande, pouca gente fazer muito. Não. O culto lá cabe 1.000 pessoas, mas tem 10, mas ele tirou foto das costas que parece que tá cheio, né? Não tem jeito, né? A maquiagem ali é forte, né? Mas eu acho que é muito sobre a gente poder, ao invés de ficar tanto nessa competição ou comparações, né, e ficar olhando muito para a grama do vizinho nesse sentido de inveja, né, a gente poder parar com essas coisas e a gente poder se alegrar quando a gente pode sentar numa mesa e conversar e compartilhar um pouco das vitórias, das derrotas, daquilo que Deus está fazendo através do ministério, porque não é sobre a gente, é Ele que faz, né? E a gente poder se alegrar uns com os outros, né? E às vezes entre vários pastores, eu mando mensagem, tô orando aí, né? Que Deus possa abençoar, que essa igreja possa crescer cada vez mais. Né? Porque é muito sobre isso, né? Porque dessa maneira o reino avança, né? E não é o fato por causa dos relacionamentos verdadeiros, né? Sim. Que é o que fica, que é o que Jesus fez. Jesus, né, conduziu ali os caras, relacionamento verdadeiro, dormir, acordar junto, ficar irritado junto, né? E assim, acho que por causa do nosso envolvimento com a cultura desse mundo, muitas vezes nos relacionamentos cristãos a gente age como relacionamentos do mundo, que é o quê? É uma troca. Olha, eu vou lá e você me abençoa e você vem cá e eu te abençoo, né? Porque não é sobre isso, tá? Ou então, eu vou no teu lugar, mas o que você vai me oferecer? O que eu vou ganhar com isso? E quando eu paro com isso e vou olhar para uma cultura do reino, eu falo assim, tá, eu vou em tal lugar, mas como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso fazer? Né? Então, por exemplo, quando você, como um líder, um pastor, né, você começa talvez aí a receber alguns convites para pregar em alguns lugares, né? Tem gente que começa a ir pela evidência, pelo tamanho da igreja, pela oferta, que às vezes já, né, e com o tempo às vezes tem a oferta mínima, aquela coisa toda e tal. Agora, né, então mas ele vai, prega, e é hotel, pregação, não é nem igreja, hotel, pregação, hotel, porque ele não quer nem conversar, não quer nem se envolver. Cansado, tal, agenda pesada. Tá cansado, agenda pesada. E com todo respeito, né, cara? Não tem um chamado assim. Tá. Mas, cara, da nossa visão aqui, cara, se eu me disponho, se estou abrindo minha agenda para estar em algum lugar, eu estou lá para abençoar. O que eu quero receber, eu quero sentar na mesa, eu quero conversar, eu quero aprender, eu quero ver as coisas ali, né, e tal, até... Às vezes, acho interessante que às vezes tem algum lugar que a gente vai, né? Semana passada uma igreja mandou mensagem, vou estar indo viajar daqui um tempo para um outro lugar. Fala, pastor, mas a gente está pensando numa oferta nesse valor aqui. E mandaram o valor, né? Eu nunca tinha visto isso assim e tal, né? Faz sentido para você? Faz sentido, é suficiente para você e tal, né? E eu falei assim, olha, meu irmão, eu não sou contra, né, o que outros fazem por aí, não é a minha questão, mas assim... Aqui na igreja a gente não coloca uma oferta mínima, um custo, nada assim, né? A gente vai para abençoar. Sim. E aqui a oferta é de acordo com o coração da igreja, a gente não quer ser pesado para vocês. E aí eu já perguntei, mas o que vocês precisam? Ó, vocês me chamaram para pregar 2 vezes lá e tal, tá. Mas a gente consegue ter um tempo de mesa junto? Eu queria poder conhecer a igreja, eu queria poder conhecer os pastores, eu queria não sei o quê, porque eu tô indo lá, porque eu não quero só poder, então, nossa, tá vindo lá alguém lá da capital, tá vindo alguém lá de Curitiba, lá, você vai pra vir, não, gente, é mais alguém como todo mundo, e eu quero poder estar tempo junto, aprender, se for possível ensinar alguma coisa, né, daquilo que Deus tem nos permitido, a gente quer poder fazer. E tem escolas diferentes, né? Então, por exemplo, na nossa escola aqui, PIB, nós entendemos, né? Não estou dizendo que somos contra quem faz diferente disso, de maneira alguma, né? São escolas diferentes só. A gente entende que tudo que a gente recebe aqui vem de Deus, né? E se Deus tem dado de graça, a gente vai distribuir de graça. Então, tudo que a gente tenta fazer, a gente pode tentar abençoar, ajudar, né?
essa é um pouco da visão da igreja, é um pouco do DNA da nossa escola, né? E não quer dizer que o outro está errado, de forma alguma, né? Vou respeitar, né? Não, só que assim, para você chegar nesse nível de compreensão que você está me falando, e eu concordo plenamente com você, você tem que aprender a viver em humildade, entender que o ministério é feito de serviço, né? É muito mais ônus do que bônus, é muito mais lágrima do que conquista. Dificilmente a pessoa te liga, pastor, eu passei no vestibular. Não, a pessoa tá te ligando porque ela... É o BO. É o BO, né? Não tem jeito. E a gente tem que lidar com os dramas, né? Na devocional agora da manhã, o Michel falou, né? O Deus das montanhas é o mesmo Deus dos vales. E a gente tem que entender isso e chegar nesse nível de maturação, onde você gera confiança nos relacionamentos. Né? As pessoas sabem quem você é. É difícil você lidar com um figurão, que tá sempre desconfiado, que você não sabe se pode confiar. Né? Que nem você olha lá pro pastor Armandão, lá fazendo anotação, você acha que ele tá fazendo... Vou levar uma lapada que tem graça. De repente você aprende com um cara desse. Olha que riqueza, maravilhoso, cara. Né? Claro. Que riqueza, a humildade. Porque... não tem que ser assim, eu quero viver. E isso gera leveza, isso faz você dormir mais tranquilo. E tanto nessa história, naquele dia, eu lembro que quando passou aquilo lá, eu fui dormir depois da noite naquele acampamento, e eu falei assim, Deus, eu não quero ser mais aquele pastor novo, seminarista, que agora que aprendeu um pouquinho sobre o estilo de pregação, textual, expositivo e tal, né, hermenêutica, só critica. Eu quero poder, bem velhinho, poder aprender com qualquer pessoa. Sim. Eu quero poder reter tudo que é bom, né, e ter essa humildade. Né? Mas você sabe que eu acho assim, que principalmente assim, eu acho que o movimento jovem, tô sendo bem franco com você, eu tô com 44 já, né? Vivi muitas coisas e vi muitas coisas, do tradicionalismo até coisas absurdas e tal. Eu creio que o movimento jovem dos últimos 10 anos, para ser assim, bem específico naquilo que eu quero dizer neste momento, o movimento jovem provocou muito as denominações. As novas gerações trouxeram mudanças que as novas gerações não sabem lidar. Estamos tendo a aprender todo mundo. Mas houve uma convergência para a humildade. Precisamos uns dos outros, precisamos aprender sempre. Né? Já virou piada, mas o vovô que está com o celular pede para o seu netinho que ele vai te ajudar a conectar no culto online, entrar. Né? Isso é o básico, cara, para a gente conviver bem, aprender uns com os outros, as gerações. Lá em casa, cara, nós somos em 4. Eu sou a geração X, Camila Y, Daniel Z e a Beatriz é a Alfa, cara. Sabe? Como que nós vamos sobreviver? E o tempo das gerações está diminuindo cada vez mais, né? Para piorar também. Está vindo uma nova geração aí, que a gente não sabe nem a nomenclatura que vai ser dada, né? Mas o fato é que Deus me permitiu viver na minha casa uma diversidade tão grande. E entre o Daniel e a Beatriz tem o fator gênero também. Cara, é uma diferença muito grande de lidar com um e lidar com o outro. Então, na igreja, cara, como é que vai? 100, 200, 1.000 pessoas, culto com 2.000 pessoas. Como é que você vai fazer? Culturas diferentes, formações diferentes. Deus, né? Como é que você vai homogeneizar esse grupo? É só o Espírito Santo para ter unidade. Entendeu? Aí você tem que pregar. Aí você vai considerar o cara que tá ali, mas o cara que tá descasado, a mulher que tá solteira. Pô, é o Espírito Santo que vai agir, ponto final, você faz a tua parte. Então, assim, eu realmente vejo que esse movimento dos últimos anos trouxe consistência para as novas gerações e trouxe confiança para os mais velhos. Né? Você pega a história aqui da PIB, né? Pô, o Michel, né, assumiu a igreja, o cara novo. Quantos anos está o Michel? Michel, 39 e 40. 39 e 40. Uma igreja... 83. Uma igreja robusta, uma igreja enorme. Muito mais velho que eu, né? Claro, né? Muito. Até parece. Pra mim é um menino, né? Então, mas o fato é que há uma confiança, porque tem um ministério consistente, tem uma vida consistente, tem lastros de segurança, de firmeza bíblica doutrinária, de fidelidade à igreja local, né? E família. Enfim, cara, uma série de fatores. Eu sinceramente acho que nós estamos vivendo um momento muito legal na igreja brasileira. Amém. Eu vejo com muito otimismo os próximos anos. Amém. Amém. Quando falam por aí, não, porque tá se perdendo, gente. Deus nunca perdeu o controle das coisas, continua no controle e está levantando. Nós falamos muito aqui, né, nessa fase de transição agora aqui na juventude, que eu tenho visto do meu papel, né, muitas vezes até aqui na igreja. Eu falo assim, cara, eu acredito que os nossos ombros têm que ser os degraus da próxima geração. Sim. E a minha expectativa é que a próxima geração seja muito melhor do que a gente. Sim. A outra depois, então, melhor ainda, porque isso é uma igreja. E o cristianismo, ele vai através das gerações, né? E a gente poder preparar o terreno
né? Não no saldo, não, porque no meu tempo era isso aqui, era mato. Não, que benção que você fez essa parte. E agora que bom que essa próxima geração pode começar de algo um pouco melhor do que quando você teve que, né, começar a carpir todo aquele terreno, né? E disso para crescer cada vez mais, na verdade, né? Então, é muito sobre isso, né? E a gente poder entender isso, que ao invés de eu me promover ou garantir que essa geração, não, que a minha geração foi a melhor. Mas não, gente. A minha oração e minha expectativa é que a próxima seja muito melhor. Muito melhor, claro. Muito melhor, muito mais profunda na palavra, muito mais profunda no espírito, para que a gente possa realmente ver coisas maravilhosas acontecendo, né? E detalhe, né? Porque a gente percebe os movimentos, Deus vai mostrando sinais, né? Agora, eu tive uma reunião com a minha equipe lá, quarta-feira, anteontem, e falei para eles registrarem. Palavra profética mesmo, cara. 8/11/23. 2024, nós vamos experimentar um crescimento explosivo. Amém. Na nossa igreja local. Porque eu vejo que é um movimento global. As juventudes estão vivendo momentos bacanas, né? Eu estou vendo alguns dos nossos amigos, pastores de jovens, assumindo a igreja sênior, plantando novas igrejas, né? Convivendo com pastores que já estão ocupando lugares de prestígio na sociedade. Então, eu realmente vejo que há, né, como todo crescimento, né, você precisa de platôs, você precisa de momentos assim mais de uniformidade para você trazer, não uniformidade no discurso, mas para você unir os corações, deixar todo mundo na mesma, equilibrar, mesma página, equilibrar até as emoções, expectativas, os planos. E eu vejo que, assim, na nossa igreja local, nós vamos viver uma explosão de crescimento. Estamos com um projeto lindo lá nos próximos anos, construir um novo prédio. Amém, que legal. 17 mil metros quadrados, né? A chácara da igreja vai se transformar no nosso novo templo. Uau. Né? Então, assim, estamos sonhando, estamos vibrando, estamos cheios de expectativa, a igreja se unindo. O pastor Rodolfo foi eleito agora para 5 anos. Então, assim, a gente percebe que há uma expectativa, há um desejo, e a gente vê que não é de uma hora para outra. Então, quando a gente olha para trás, né, são vários anos fazendo as mesmas coisas, acreditando nos mesmos sonhos, unindo pessoas, gerando confiança. Então, unidade, intergeração, olhar para Cristo, respeitar com coerência a igreja local. As coisas funcionam, não tem jeito, funcionam. Amém. Que coisa linda, né? Tipo, inspirado de ver as coisas acontecendo, ainda mais com essas visões de futuro, né? E crescimento. Isso é muito bonito de ver, né? Porque eu creio que Deus, ele trabalha muito com as visões que vêm do alto, mas a provisão só vem depois da visão. Sim, senão exato. Nunca ao contrário. Às vezes... Fazer o que com essa provisão aqui? Aqui vai plano. dar divisão, na verdade. Então é pior. Mas uma coisa que a gente fala sempre pro pessoal que vem para cá, né? Participar com a gente, aceita esse convite, né? Obrigado por ter aceitado, né, de estar com a gente aqui nesse podcast, é que o pessoal que vem para cá, nessa mesma visão de reino, né, porque aquilo que a gente prega é aquilo que a gente vive, podem contar que daí, a partir de hoje, a nossa igreja, nós somos intercessores de vocês também. Amém. Nossa oração é que essa igreja cresça, se expanda, construa realmente, né, esse novo lugar e tudo mais, e que isso que Deus tem revelado, né, como você falou agora esse ano, para o ano que vem possa assim acontecer. E a gente se coloca à disposição naquilo que a gente puder, além das orações. Amém. Tudo sem custo, que tudo é de Deus. A gente está à disposição para o que for possível ajudar também, né, Obrigado, na nossa Lucas. limitação também, é claro, né? Mas pode lembrar, aquele dia mal, que está errado, aquela pregação que você pregou, mas não sei se foi a minha melhor. Tinha umas crises ministeriais, falou, não, mas lembra, mas tem um pessoal lá de Curitiba que eu achava que era primo. Mas são irmãos e estão orando por nós também. Amém. Obrigado, cara. Imagina. E assim, eu quero consolidar esse momento assim, agradecendo a tua vida, o teu ministério. Quando eu conheci você com todo entusiasmo, cara, tecnológico, falando da rede universitária. Hoje ver você cuidando de toda a juventude aqui, Juventude One. E lá em Londrina, o lastro do teu ministério, você é a nossa referência lá pro SDA, para a Semana do Avivamento. É um absurdo você lotar e gerar um impacto histórico na arena da Baixada, e de repente é o Lucas que está aqui chorando comigo, intercedendo por mim, e eu quero deixar a mesma palavra que pro meu coração de Êxodo 14:15, cara, com essa equipe linda que você está construindo, com as gerações que você está liderando, com a equipe de pastores que você está formando. Cara, diga ao povo que vá. Amém. Diga ao povo que vá. Né, você hoje é o Moisés aqui da juventude, né? Então vocês têm uma terra linda para conquistar, vocês têm mares para atravessar, mas eu realmente deixo essa palavra para você, de Êxodo 14:15. Diga ao povo que vá.
Deus vai à tua frente, vai abrir caminhos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade preciosa, pelo convite que você me fez, de nós estarmos juntos aqui no OneCast. Amém. Obrigado mesmo, pastor. Valeu. Obrigado a você que está assistindo a gente aí, ou escutando. Não esquece de compartilhar esse episódio aí para abençoar muita gente aí, batista, presbiteriano, de qualquer lugar, não tem problema aí, né? Pode ser o presbiteriano do Brasil, independente, né? Então, renovado, né? Pentecostal maluco. Somos uma família, só por todos um aí também. Que Deus te abençoe e a gente se vê num próximo episódio nosso aí também. Valeu, obrigado.